Pessoal, vou começar o vídeo de trás para frente. Eu já tinha terminado o vídeo, estava editando o vídeo e eu recebi essas cenas que estão agora, que são o início do nosso vídeo. Então isso aconteceu hoje, dia 1º de agosto de 2024, no centro de Londres, Regent Street, Oxford Street e aos arredores. Não foi comunicado para a polícia, isso que é uma coisa muito séria. Trancaram o trânsito, bloquearam as passagens. Cara, em Londres, é centro de Londres. Então, por isso que para muitos isso não foi um ato de celebração religiosa. Isso foi uma demonstração de força como consequência das tensões sociais, do resultado das tensões sociais, que é o que nós vamos ver nesse vídeo hoje do que está acontecendo. Então, eu não tenho medo de dizer que Londres hoje, que a Inglaterra hoje, ela está tipo uma panela de pressão, a ponto de explodir. Principalmente por um detalhe, que a população inglesa já está atenta, né? Hoje há menos ingleses do que estrangeiros em Londres. 44% só da população é genuinamente inglesa, o resto são estrangeiros. Então assista esse vídeo até o final, como eu disse, estou começando de trás para frente. Assista até o final, dê a sua opinião, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo para a gente ter mais informações, para a gente saber o que você pensa, o que aí no Brasil estão pensando, porque, na minha opinião, isso aqui está virando um caldeirão de tensão social, infelizmente. Então, vamos dar uma olhada mais a fundo no que causou esse tipo de celebração e manifestação ou demonstração de força, eu não sei, no dia de hoje em Londres. É isso. Não era no Middle East, não era no Paquistão, na Índia, no Iraque, no Irã, no Afeganistão. Foi aqui, no centro de Londres. Então, vem com a gente. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Londres, eu e ela de Metida. E hoje, pessoal, o assunto é um assunto mais sério, né? Eu não sei se tem chego aí essas notícias no Brasil ou não. Então, as coisas estão acontecendo aqui no Reino Unido de forma bem severa e talvez não as pessoas não estejam sabendo, né? Então, antes de você vir para cá, se atente ao que nós vamos conversar aqui. Você já deve ter visto aí no título, né? Que é sobre essa tensão que hoje existe no Reino Unido. E essa tensão está existindo, né? Ela já vem há algum tempo, há 1, 2 anos, tem gente que diz até uns 3 anos, e ela vem escalonando, né? Ela vem crescendo porque as medidas de contenção da imigração prometidas pelo antigo governo, né? Não foram cumpridas, e uma delas era de conter essa imigração descontrolada pelo canal, né? E pelo canal da Mancha. E realmente está gerando certo desconforto na comunidade inglesa. E o que a gente viu semana passada, eu acho que desde que nós estamos aqui, foi a primeira vez, né? Então eu fiz tipo um levantamento, né, mais ou menos por cima, porque são muitos eventos isolados, e não é só aqui na Inglaterra, é na Irlanda também, que o povo inglês, né, está se revoltando contra a imigração. Especialmente é um grupo de imigração, eu não quero aqui ser tendencioso, mas é o que os protestantes batem forte, que é na questão dos imigrantes muçulmanos, né, por causa da religião, que na visão deles, pelo que eu tenho conversado, eles entendem que, primeiro, o país não tem condições de agregar tanta gente assim, que as pessoas vêm para cá sem qualificação, sem identificação, sem documentação, que isso é o mais complicado, porque vem ali pelo canal, então eles não trazem documento para não ser mandado embora para o país de origem, né? É assim que funciona. Então eles atravessam da França para a Inglaterra e a polícia pega, e se tiver a documentação, se tiver registro, eles mandam para o país de origem. E quando não tem, o máximo que eles podem fazer é mandar de volta para a França, que não acontece. Não podem mandar para a França, vamos dizer assim, porque também eles não são da França. Então eles ficam aqui
em lugares de asilo, né? Lugares de abrigo para imigrantes. E esses lugares não foram feitos para isso, né? Então nós vamos ver aqui no vídeo, fica com a gente, roda a vinhetinha aí e fica com a gente que eu vou explicar com mais detalhes o que está acontecendo. Então, gente, esse processo, né, ele vem porque está havendo essa divisão hoje na Inglaterra, né? Então nós tivemos, por exemplo, bastante manifestação em Leeds, uma cidade aqui a 2 horas e meia de Londres. Nós tivemos em Londres, em Belfast, Belfast também muito complicado, em Dublin, né, em Cooklock, uma cidadezinha, vocês vão entender o que está acontecendo lá. Clacton-on-Sea, que também é uma cidadezinha costeira aqui da Inglaterra, e pequenas vilas, gente. Por exemplo, nós temos pequenas vilas que tem lá 150, 160 habitantes ingleses. E o governo foi lá e assentou 300 imigrantes, né? Da forma que eu falei para vocês, sem documentação, sem identificação. Então, tu vê, mais imigrantes do que propriamente locais, né? Que são vilas centenárias, né? E aí, agravado a isso, gente, temos eventos tipo em Leeds. Em Leeds, por exemplo, 5 crianças foram suspensas, né, da escola, por exemplo, agora em julho de 2024, agora, esse mês passado agora, porque elas supostamente danificaram uma cópia do Alcorão. E aí elas foram suspensas, foram enviadas para casa, e isso gerou o quê? Protestos. Por quê? Porque a Inglaterra não é muçulmana. Então, estou entendendo, vocês vão entender isso, tá girando em torno mais dessa questão religiosa, por quê? Porque há uma certa intolerância, o que a gente tem visto, porque certos grupos não querem integrar a sociedade britânica, eles querem criar a sociedade deles, e aí está dando esse conflito e está ficando sério, né? No caso, em Leeds, houve protestos, tombaram o carro da polícia, botaram fogo no ônibus, e então calcula-se um prejuízo de mais ou menos de mais de 1 milhão de libras. E o que acontece é que com esse evento em Leeds, muitos canais de TV começaram realmente a expor de forma bem clara a posição deles e cobrar o governo sobre essa questão de que não é certo receber esses imigrantes que vêm, protestam, bagunçam, quebram, não trabalham, arrumam confusão, querem impor à força a sua religião. E isso eles estão começando a falar na TV. Então, quando isso acontece, gente, tá ficando realmente mais complicado, né? E a polícia, obviamente que a polícia vem, tenta fazer o que pode, mas está escalonando para um grau assim quase irreversível, né? Então, por exemplo, em Belfast, na Irlanda, também houve problemas com refugiados, né? Manifestantes chamam de nacionalistas, né? E anti-imigrantes, uns chamam de extrema-direita. Sempre tem esse rótulo que as pessoas querem dar, né? Mas, na verdade, são pessoas que estão cansando de ter que tomar cuidado de como é que elas vivem no próprio país delas, né? As regras delas elas não podem ser quem elas são mais. Tá? A Inglaterra está chegando nesse ponto, gente. Né? Então, e isso aí, claro, que dá vazão, dá lugar a pessoas, tipo, temos semana passada agora, na segunda-feira, essa semana, aliás, na segunda-feira, pesquisem aí Tommy Robinson, não é o coach aquele americano, não. É considerado, né, chamam de extrema-direita, claro, né? E ele organizou vários eventos aqui não é contra, mas a favor da Grã-Bretanha, a favor do Reino Unido, a favor da Inglaterra. E milhares de pessoas foram nesses eventos ali em Piccadilly Circus, ao redor, milhares, gente, milhares, empunhando as bandeiras da Inglaterra, a bandeira da Grã-Bretanha. E aí tiveram aí algumas prisões. São passeatas pacíficas, mas vocês sabem o que acaba acontecendo, porque depois vieram os afavores, né, da imigração, blá, 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 blá. Então, quase saiu do controle,
quase saiu do controle, isso foi agora essa semana, e eu não sei se isso foi, se passou isso aí para o Brasil, tá? Mas eu quero dizer que acompanhando isso aqui em loco, as tensões estão aumentando. Volto a repetir. O problema é que não é a questão da imigração. Tem dois casos de imigração, duas situações de imigração. Você pode imigrar aqui, como muitas pessoas fazem, vêm pelo aeroporto, entram certinho, com documentação, passaporte, e acabam ficando mais do que deviam. Isso é um tipo de imigração. Porque o governo tem os seus dados, o governo tem as suas informações. Um outro é esses que vêm de barco. O que acontece? Eles vêm sem documento, né? Como eu falei. E aí, não tem. O ano passado, ano retrasado, o governo britânico perdeu aí mais de 100 mil dados dessas pessoas. Então, você não sabe. As pessoas estão por aí. Então, vocês não sabem o que elas estão fazendo. Se acontece algum delito, não tem impressão digital para descobrir. Então, está escalonando. E lembrando que a Inglaterra é pequena, né, gente? Só comparar com o Brasil, né? A Inglaterra é o quê? Dá um estado de São Paulo, entendeu? Então, é um negócio preocupante, né? Por exemplo, nós tivemos em Clacton-on-Sea, que é uma cidade na costa aqui da Inglaterra também, porque houve ali, foi um incidente, foi essa semana, cara, isso vocês devem ter visto aí, a morte de 3 crianças, né? E essa morte foi causada, quem matou foi um imigrante, já está aqui provavelmente há 16, 17, 18 anos. Só que daí, gente, né, não é porque, mas outras mortes acontecem. É verdade. Agora, depois do Covid, voltaram a ser esfaqueados, né? Muito esfaqueamento. Antes do Covid, tinha aí, em média, aí, de 8 a 10 esfaqueamentos de jovens por dia. Por dia, em Londres. Só que daí já está essa tensão. Já houve esse caso em Leeds. Depois, já houve esse caso das 5 crianças que foram penalizadas. E aí você tem 3 crianças esfaqueadas, 3 meninas, gente. Mas uma dó mesmo, uma coisa assim de cortar o coração, cara. E aí a origem do cara que fez isso, né? Ele é um imigrante. Um imigrante desses que a sociedade aqui, que os ingleses já estão tipo que saturados, né? Na visão deles. Então, protestos e isso aí só vai somando, né, a essa crise que está acontecendo hoje. Então, vocês vão acompanhando aí nas imagens que eu estou botando para vocês. Nós tivemos também agora em Coolock, na semana passada, 2 semanas atrás, na Irlanda, um caso típico, tá? Um caso típico que está acontecendo. Por exemplo, eu falei aqui das vilas, né? Vilas com 160, 200, 300, e aí o governo manda lá mais do que o dobro da população original em imigrantes. Tirando toda aquela paz, harmonia, segurança que as pessoas sentem nessas vilas. E são vilas centenárias, gente. Não são vilas que começaram ontem. São vilas que têm 1000 anos. São mais que centenárias. Tem vilas que têm 1000 anos. Do mesmo jeitinho, do mesmo padrão. E o governo vai lá e empurra lá 300, 400 desconhecidos. Que pode ser de qualquer nacionalidade, mas... Tá entendendo? É a mesma coisa que você vive aí, sua família vive no mesmo local, numa fazenda por 1000 anos, daquele jeitinho. Chega o governo e bota 3 famílias de estranhos na tua propriedade, porque a tua propriedade é grande, por exemplo. Entendeu? Quebra toda a tua rotina, você não conhece as pessoas, aquela liberdade que você já dava para os seus filhos, você talvez já não vai dar. É complicado, gente. E isso aí está se alastrando pela Espanha, por Portugal, na Alemanha, né? Na França. As pessoas estão começando a se levantar contra esse tipo de, eu imagino assim, tipo de imigração, que é uma imigração que ela não se integra, ela divide, né? Pelo menos é o que o pessoal tem dito, né, gente? Então, por exemplo, esse aqui em Coolock, vocês têm uma ideia, na Irlanda, o governo simplesmente separou uma warehouse lá, um depósito, e vai botar 500 homens, 500 refugiados, homens, que também não tem documento, não tem identificação, não sabe o histórico deles, sabe nada. Só homens. Numa comunidade, vendo ali, vocês vão ter algumas entrevistas ali, né? A pena, mas são todas em inglês.
E as pessoas e as mães dizendo, olha, a gente não comporta 500 homens, aqui era um parque, aqui do lado é um parque. Que a gente vinha, deixava as crianças, fica brincando, as crianças vêm, principalmente agora nas férias, né, gente? E até setembro é férias aqui de verão. Então, gerou protestos, gerou confusão, e o governo põe a polícia lá e vai contra os protestantes, né? Então já deu briga, deu bastante confusão. E o que que isso afeta os brasileiros? Isso afeta os brasileiros porque com isso tudo, né? O governo britânico, por exemplo, já está sendo forçado, né? Primeiro, voltando lá, né? O Sunak ali, ele não prometeu, o Rick Sunak não prometeu ali, não cumpriu a promessa dele de campanha de conter o avanço dessa imigração ilegal, né? Vamos chamar assim. Então, por isso que ele perdeu agora a cadeira pro Labour, né? Pro partido de esquerda. Que, devido a esses eventos repetidos agora só em julho, né? Leeds, a Irlanda, nós tivemos também em Manchester, tivemos em Londres, tivemos em Belfast, em Dublin, vários eventos assim, ó. Ele está sendo realmente forçado, ele disse que vai mudar as leis de imigração. E sempre sobra para todo tipo de gente, né? Imigração, né, gente? Por exemplo, fazendo um parênteses aqui, ó, eu recebi alguns comentários essa semana de pessoas que alugam conta para trabalhar, né, de delivery. Isso é muito comum aqui em Londres. Os indocumentados que não tem, né, não tem como alugar uma conta na Uber, Uber Eats ou essas aplicativos de entrega de comida. E agora os proprietários da conta, né? Então o que acontece? Eu crio minha conta e eu alugo para a pessoa, por exemplo. Daí a pessoa me paga por semana, porque usa a minha conta e eu repasso o que sobra para ela. É assim que funciona. Mas eu não vou fazer a entrega. E agora estão recebendo, os donos das contas estão recebendo e-mails dessas contas, avisando que eles detectaram que, eles já sabiam, claro, né? Que a conta deles está sendo usada por terceiros, em que esses terceiros precisam também passar pelo processo de identificação assim assado, assim assado. Ou seja, muitas pessoas estão pegando as contas de volta, vai gerar uma crise de emprego aqui para as pessoas que trabalham de delivery. Então isso vai criando uma cadeia, gente, não afeta só um grupo. Aumentar os rigores ali de avaliação de imigrantes para entrar, documentação e o que está acontecendo aqui também, que poucas pessoas sabem, há muita deportação agora aqui, muita. As pessoas não sabem, as pessoas sabem dos Estados Unidos, mas aqui há muita deportação. E aqui é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a polícia para você, se você normalmente nos Estados Unidos, na maioria dos lugares, eles não vão checar a tua situação imigratória, teu status, né? Aqui não. Aqui te parou, checou, tá ilegal, chama o departamento de imigração e você é levado preso. Aqui é diferente. Não é igual os Estados Unidos que separam-se as coisas, né? Enfim, gente, então teve aí uma lei, por exemplo, que mandaram os refugiados todos para Ruanda, que o governo ia pagar e tal, e esse transporte, refugiados mandar de volta, e gera esse protesto, aumentar o rigor na exigência dos documentos, checagem, pessoas que trabalham legal, as multas já aumentaram absurdamente para quem contrata ilegais, né? Então hoje você não consegue mais emprego aqui na Inglaterra, não conseguem. Até os brasileiros estão temerosos de contratar pessoas que não têm documento, porque a multa hoje chega a 65 mil libras. Se for reincidente, você perde até o registro da sua empresa. É uma coisa que vai escalonando. Então, gente, basicamente é isso hoje, para passar que realmente para você entender que a Inglaterra está realmente passando por um período de turbulência sobre imigração e não é um negócio simples, porque há locais aqui na Inglaterra que a polícia não pode ir, porque tem determinados grupos de imigrantes que não permitem, apedrejam, põe até a polícia para correr, e parece-me que a população, os ingleses disseram, chega, essa é a nossa terra. Não dá para ir contra isso também, né, gente? Agora, há extremismo de um lado, há um extremismo do outro, claro que há. Então, vamos torcer para que encontrem um meio termo, que as pessoas possam se entender. Já temos bastante problemas aqui como imigrantes nessa terra, né? É um leão por dia, a gente vai atrás. Tá bom?
Então, até o próximo vídeo. Não esqueça, hein? Comente aí, divulgue o canal, deixa aí o seu like e saiba que aqui a gente trata de economia, de política, de imigração, de passeio, de nossa vida, conserto de carro, de tudo aqui nesse canal, tá bom? Até o próximo vídeo e bem-vindos ao canal Londres e eu e ela de metida, que hoje ela não está aqui perturbando. Ela vai ficar uma arara quando ver esse vídeo. Um abraço, gente. Até o próximo.